Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre química inorgânica, que nada mais é do que a parte da química que estuda tudo aquilo que não contém cadeias carbônicas. Dentro da química inorgânica, pode ter carbono, perdão, não pode ter cadeias carbônicas, tá? Que são carbonos ligados a hidrogênios, que está dentro da química orgânica, que é o último assunto que nós vamos ver, tá? E essa química inorgânica vai ter, então, como funções quatro tipos, né? Ácidos, bases, sais e óxidos. O primeiro que nós vamos ver aqui, como vocês podem ver, são os ácidos, né? Os ácidos são compostos moleculares, ou seja, eles têm exclusivamente ligações covalentes. Então, todo ácido sempre vai ser uma ligação covalente, que nós já estudamos, né? E esses ácidos, em solução aquosa, eles vão ionizar, ou seja, eles vão liberar cátions de hidrogênio, que é o H+, como vocês podem ver aí, tá? A gente identifica um ácido da seguinte forma: o H, o hidrogênio, ele sempre vai aparecer na frente da fórmula química, e logo após o H, sempre vai vir um ametal. Né? O ametal está na parte direita da tabela, que nós também já estudamos isso, tá? E aí eu coloquei uns exemplos, como o ácido clorídrico, que é o HCl, ácido fluorídrico, que é o HF, e ácido sulfúrico, que é o H2SO4, tá? Os exemplos aí que eu coloquei. Eles podem ser classificados de quatro formas. Os ácidos como monoácidos, que vai ser de acordo com a quantidade de hidrogênio. Então, quando só tem um hidrogênio, ele é mono. Mono vem de um, né? Quando eu tenho dois hidrogênios na minha fórmula, vai ser diácido. Quando eu tenho três hidrogênios na minha fórmula, triácido. E quatro hidrogênios na minha fórmula, tetraácidos, tá? E aí, coloquei exemplozinhos também para vocês se basearem e perceberem que a quantidade de hidrogênio influencia nessas classificações dos ácidos, tá? Mas tá, agora que eu já sei identificar um ácido e agora que eu já sei que dentro dos ácidos existem essas classificações de quantidades de hidrogênio, como é que eu faço para nomear os ácidos? Então, nós vamos nomear os ácidos seguindo duas regrinhas. Os ácidos, eles podem ter oxigênio ou eles podem não ter oxigênio. Os ácidos que não têm oxigênio são chamados de hidrácidos, tá? E eles sempre terão terminação hídrico, tá? Pois esse hídrico vem do ânion eto, que é algo que vai envolver a nomenclatura do sal, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? E aí eu coloquei como exemplo o HCl, que é um ácido que não tem oxigênio, né? É somente o hidrogênio e o ametal, que não é oxigênio. Por isso, ácido cloro, então tiro o O do cloro, o último O, e fica clorídrico, certo? Tinha um exemplo de HF também, que estava no slide anterior, que é a mesma coisa, o flúor, né? O F é flúor, então ficaria ácido fluorídrico, né? Pois todo ácido que não tem oxigênio sempre vai ter terminação hídrico. Já os ácidos que possuem oxigênio, que são os oxiácidos, eles podem ser nomeados de duas formas, tá? Eles podem terminar em ico ou eles podem terminar em oso. A diferença é o NOx, o número de oxidação desse ácido, desse elemento no caso, né? Então, é algo que nós vamos dar uma olhadinha também, né? Nós vamos, um pouco mais à frente, nós vamos dar uma olhadinha também em NOx e oxirredução, e aí vocês vão entender melhor. Mas existem elementos da tabela que eles vão possuir diferentes números de oxidação de acordo com a ligação que eles fazem. E aí eu coloquei dois exemplos do ácido com oxigênio ligados ao enxofre. O primeiro exemplo é o H2SO4, onde o SO4 vai atingir o NOx máximo,
tá? E por isso, toda vez que atinge o NOx máximo, ele vai ter terminação ico. Por isso, ácido sulfúrico, certo? Quando ele não atinge o seu NOx máximo, ele vai ter terminação oso, que é o exemplo do H2SO3. A minha telazinha tá tapando, mas eu já estou dizendo a vocês que H2SO3 é ácido sulfuroso, porque o SO3 não atinge o NOx máximo possível que ele pode atingir. Então, oso por isso, tá? Lembrando que eu coloquei aqui o ico, ele vem do ânion ato, que vai envolver a nomeação, a nomenclatura dos sais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E oso vem do ânion ito, que também vai envolver os sais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Seguindo, então, depois dos ácidos, nós temos as bases, né, que são compostos iônicos. Então, se os ácidos são compostos moleculares, ou seja, ligações covalentes, as bases serão ligações iônicas, ou seja, eu vou ter, né, um metal com um ametal. Porém, esse ametal sempre vai ser o OH. Tá? Por quê? Porque a função, a propriedade, a característica de uma base é dissociar liberando o OH-, que é o ânion OH, que a gente chama de hidroxila. Esse OH a gente chama de hidroxila, tá? E nós identificamos uma base da seguinte forma: o metal vem na frente e depois vem o OH. Então, coloquei aí os exemplos de NaOH, que no caso aí vai ser hidróxido de sódio, e nós temos outro exemplozinho ali, NH4OH, que vai ser hidróxido de nitrogênio, tá? Então, a gente sempre vai achar um ácido com um H na frente ligado a um ametal, e as bases sempre vão ser metais na frente ligados às hidroxilas, que é o OH. Tá? Eles também podem ser classificados de acordo, da mesma forma que os ácidos são classificados. Só que os ácidos eram classificados de acordo com a quantidade de hidrogênio. Aqui vai ser classificado de acordo com a quantidade de hidroxilas, tá? Então, a monobase só vai apresentar uma hidroxila, que é o caso do hidróxido de sódio. No caso da dibase aí, o exemplo que eu trago é o hidróxido de cálcio, né? Por quê? Porque o cálcio faz duas ligações. E o OH ele faz uma ligação, então eu preciso de duas moléculas de hidroxila para completar as ligações do cálcio. Por isso vai ficar CaOH2, né, de base. Tribase quando tem 3, né, hidroxilas, e tetrabase quando possui 4 hidroxilas. E aí vocês podem ver que tem os exemplozinhos também. Como nomeamos essas bases? É uma única forma, diferente do ácido, que tem uma forma específica para cada caso. As bases elas são nomeadas sempre de forma igual. A gente vai começar com a palavra hidróxido, né? E depois o nome do metal que está acompanhando essa hidroxila. Então, se é sódio, hidróxido de sódio. Se é cálcio, hidróxido de cálcio. Se é, deixa eu ver, lítio, hidróxido de lítio, alumínio, hidróxido de alumínio, e assim vai, tá? Seguindo a sequência, o sal é a junção de um ácido mais uma base. E sempre que nós formamos, que nós juntamos um ácido com uma base, nós teremos formação de sal mais água. E aí eu coloquei uma equaçãozinha embaixo, como vocês podem ver, ácido clorídrico, que é o HCl, mais hidróxido de sódio, NaOH, forma o sal, cloreto de sódio mais água. Sempre vai ser assim. Toda vez que nós juntarmos um ácido com uma base, sempre teremos como resultado sal mais água, tá? Então, nós identificamos um sal da seguinte forma: o metal vem como primeiro elemento e o ametal vem como segundo elemento. Só que diferente da base, que tem basicamente nessa estrutura de identificação, lá na base a gente vai ter hidroxila, que é o tal do OH. No sal, a gente não tem nem oxigênio e nem hidrogênio, tá? Por quê? Porque são apenas os
o restante do que sobra. Percebam o seguinte, o ácido tem o Hzinho ali, né, do HCl. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês, acho que eu consigo. Então, ó, esse H aqui, ele vai se juntar com esse OH e por isso eles vão formar água, né? Porque, ó, 2 hidrogênios com oxigênio, H2O, água. Então, o que sobra, que é o NaCl, ó, percebam, o que sobra é que forma o sal, tá? Então, no sal, a gente não vai ter presença de oxigênio e hidrogênio, porque eles vão estar na composição da água, certo? Então, eles podem ser classificados, assim como ácidos e as bases. Ele pode ser classificado em sal ácido, se ele apresentar uma estrutura ácida. Então, como vocês podem ver aí no exemplo que eu coloquei, né? NaHSO4. HSO4 é uma estrutura ácida, porque H na frente e depois há metais. Só que dentro dessa estrutura, nós temos o Na. Então, o Na, que é o metal, vai dar essa equilibrada, porém, como eu tenho mais ametais, ele vai trazer essa estrutura ácida, por isso ele vai ser um sal ácido. Mas espera aí, você não disse agora, no slide anterior, que os sais eles não vão ter oxigênio e não vão ter o hidrogênio, porque está na formação da água? Sim, mas aí a gente vai para o sal neutro. Ó, vocês vão ver aqui, né, que o sal neutro, que normalmente a maioria dos sais eles são neutros, eles vão ser sempre sem o H e a hidroxila, tá? Então, quando for um sal ácido, ele vai ter dentro da sua estrutura uma parte ácida. Se ele for um sal básico, ele vai ter dentro da sua estrutura uma parte básica, como vocês podem ver o OH aí, né? Que é como a gente identifica uma base. O sal neutro, que são a maioria dos sais, né, que formamos, sempre são neutros. Sempre são, não. A maioria, né? A maioria é neutra. Então, é o NaCl, que foi o exemplo que eu trouxe no slide anterior. E podemos também ter o sal misto, que é quando ele é composto por 2 metais e 2 ametais, sem a presença de hidrogênios e hidroxilas, como vocês podem ver aí o exemplo do NaKSO4, tá? E nomeamos esse sal, lembra que eu falei lá dos ácidos que envolver? Pronto. Nós vamos nomear os sais de acordo com a terminação do ácido, tá? Eu não disse para vocês que ácidos que não têm oxigênio sempre vão ser hídrico? Pronto. Todo hídrico vai ter como sal eto. Então, todo ácido hídrico tem como sal eto. Todo ácido íco vai ter... Eita, ficou muito escuro. Peraí, deixa eu pegar aqui. Todo sal... Eita, deixa eu ver se eu consigo... Aqui, pronto. Então, todo ácido íco vai ter como sal ato. E todo ácido oso vai ter como sal ito. E aí a gente faz essa frasezinha para ficar mais fácil de memorizar, né? Mosquito gostoso no bico do pato. E etro é sempre hídrico, né? Então a gente faz esse jogo de palavras aí para a memorização ser mais fácil, tá? Então a gente consegue nomear os sais de acordo com as terminações dos ácidos. E aí, o que é que vai acontecer? Se o meu ácido foi hídrico, o sal tem que ser eto. Então, nesse exemplo aqui de NaCl, eu vou botar cloreto, é o nome do ametal com a terminação eto, ato ou ito, né? Então, cloreto, porque esse Cl veio do HCl, e HCl é um ácido sem oxigênio, por isso hídrico, e hídrico vem eto, né? Então, cloreto de sódio e o nome do metal, como vocês podem ver. Então, nomeiam-se os sais da seguinte forma: nome do ametal mais o ato, eto ou ito com o nome do metal. Então, cloreto de sódio é esse exemplo aí,
tá? E aí, nós temos aqui, eu coloquei aqui, né, esse exemplozinho, para vocês perceberem por que gera esse NaCl, né? O NaCl vai gerar-se da junção do NaOH mais o HCl. E como eu falei, repetindo mais uma vez, HCl é um ácido sem oxigênio e todo ácido sem oxigênio tem como terminação hídrico. E hídrico sempre vai envolver sais com eto. Por fim, e não menos importante, nós temos os óxidos, que são compostos binários, ou seja, sempre terão somente dois elementos, tá? Identificamos um óxido quando um desses dois elementos é obrigatoriamente um oxigênio, sendo que esses óxidos eles podem ser iônicos, se for um oxigênio ligado com um metal, ou eles podem ser óxidos moleculares, se for um oxigênio ligado com ametal, tá? Eles também possuem classificações, como todos os outros. Eles podem ser óxidos mistos, se eles forem óxidos iônicos, que tem como fórmula geral Y3O4, ou seja, esse Y3 está representando o metal ligado ao oxigênio. Pode ser qualquer metal que tenha como essa fórmula aí, Y3O4. Eles podem ser óxidos anfônteros, que podem ser tanto iônicos quanto moleculares. Os óxidos iônicos anfônteros, eles vão ter oxigênios ligados a metais, exatamente como berílio, alumínio, cromo, zinco, estanho e chumbo. Se o oxigênio estiver ligado a qualquer um desses metais, ele é considerado um óxido anfôntero, tá? Anfótero, acho que é anfôntero, acho que fala assim. E os anfônteros moleculares são oxigênios ligados aos ametais antimônio e arsênio. Então, se você vê um oxigênio ligado ao antimônio e arsênio, ele é um óxido anfôntero. Os óxidos básicos serão óxidos iônicos que vão apresentar qualquer outro tipo de ligação com metal, ou seja, o oxigênio ligado com qualquer outro tipo de metal que não sejam os metais que já estão lá na classificação dos anfônteros. Eles serão óxidos ácidos quando formarem compostos moleculares que apresentem oxigênio ligados com qualquer outro tipo de ametal que não sejam esses dois que já foram citados no anfônteros. E serão óxidos neutros se tiver ligado a carbono e nitrogênio, tá? E que são exatamente aí o CO, NO e N2O, tá? Na hora de nomear os óxidos, nós teremos duas formas de nomear. Nós nomeamos os óxidos moleculares, ou seja, oxigênio ligados a ametais da seguinte forma. O prefixo, o que é prefixo? É algo que vem antes do radical, que é a parte que não muda. Esse algo que vem antes do radical vai representar a quantidade de oxigênios que eu vou ter na minha estrutura, tá? Depois a gente coloca, juntamente com essa quantidade de oxigênios, o nome óxido, de prefixo de novo, agora só que com a quantidade do elemento que está seguindo o oxigênio e o nome do elemento. Então, por exemplo, nós temos aí Cl2O5. Cl é cloro, O é oxigênio. Então, 5 é penta, né? Então, pentóxido, pente é o prefixo, óxido é o nome. Então, pentóxido de cloro. De 2, porque tem 2 cloros, e cloro porque é o nome do elemento. Então, pentóxido de cloro. E nomeamos os óxidos iônicos de duas forminhas também, se o NOx for fixo e se o NOx não for fixo. Não se preocupem, porque nós vamos dar uma olhada em NOx e vocês vão entender e saber identificar esses NOxes nesses elementos, tá? Não se preocupem. Se o NOx for fixo, vamos nomear óxido de e o nome
do metal que está seguindo o oxigênio. No caso aí do exemplo que eu dei, é óxido de cálcio, porque Ca é cálcio e o O é oxigênio, tá? Se o NOx não for fixo, vai ser óxido de, o nome do elemento, e depois nós vamos representar com números romanos. Por quê? Nós temos aí, eu coloquei o exemplo do cromo, mas isso acontece com o ferro também. Às vezes o ferro pode ter NOx 2, NOx 3, assim como o cromo. Então, se forem óxidos iônicos, ou seja, oxigênios ligados a metais, vamos nomear da seguinte forma: óxido de cromo 2, no caso, o exemplo aí. Não precisamos colocar trióxido, tá? Esse tri, que é o prefixo, só acontece nos óxidos moleculares. Nos iônicos não acontece. Então, a gente sempre vai colocar óxido de, o nome do metal, que nesse caso é o cromo, 2, porque tem 2 cromos. Não vai ser dicromo, tá? Vai ser cromo 2. E o 2 sempre representado em algarismos romanos, tá? Gente, a nossa aula é isso. O assunto não é complicado, né? Ele não é difícil, ele só é um pouco extenso porque são vários detalhezinhos, mas que com a prática torna-se muito automático e mecânico, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima aula.